Eu sou o Héler Cação, nasci em Vila Verde, numa freguesia na zona do Vade, que é Valões. Sempre vivi por cá, no entanto, depois no ensino secundário tive a necessidade de ir para Braga, dado que já optei por artes visuais e era a área que eu pretendia e que na altura não existia cá. Depois, mais tarde, ingressei no ensino superior na Universidade do Minho, a licenciatura em Design de Produto, e 3 anos mais tarde no mestrado em Design pela Universidade de Aveiro. Apesar disso, sempre estive muito perto de Vila Verde e mantenho sempre esta rotina, até porque ainda continuo a viver em Vila Verde, apesar de trabalhar fora, praticamente todos os dias. Agora não tanto, mas à partida, quando as coisas começarem a voltar ao normal, é o meu dia-a-dia, é viver em Vila Verde, mas trabalhar em Guimarães. Faço esta ponte entre os dois locais. Este interesse pelas artes visuais surgiu, penso que mesmo no ensino até ao 9º ano, já me interessava muito pelo desenho, ainda que não fosse desenho de projeto, era um desenho mais artístico, mais representação de pessoas, desenhar rostos, e sempre foi mais por aí. A partir do 9º ano comecei a desenvolver um gosto maior pelo desenho de projeto, pelo desenho, por pensar e transpor ideias para o papel, para que depois seja possível comunicar com outra pessoa e fazermos projeto em cima disso. Na realidade, do ponto de vista familiar, penso que só havia uma pessoa que seria uma referência para mim, que era do lado do meu pai, mas no global, na minha família, não vejo que tenha sido essa a razão pelo qual eu ingressei pela componente das artes ou pelo design. Foi mais um gosto pessoal e que eu comecei a consumir conteúdo desse género e, se calhar de uma forma natural, acabei por seguir esse trajeto. Mas não foi, acredito que haja também um pouco de vocação, mas é mais trabalho e mais desenvolvimento pessoal do que propriamente achar que sabemos desenvolver alguma coisa e que bastará por aí. Não, é muito mais desenvolver autodesenvolvimento, também sermos muito proativos e termos os pés na terra e percebermos que para chegarmos àquele ponto precisamos de trabalhar, principalmente algumas competências, e foi isso que aconteceu. Eu na realidade sempre foi a área automóvel, principalmente, desenhava muitos automóveis, muitos motociclos, e além disso também muitos rostos. Eu gostava de observar as pessoas e desenhar rostos. Eram esses dois mundos no qual eu convivia. Quando ingressamos no ensino superior, temos uma visão muito fora daquilo que é a realidade. Agora eu percebo que a universidade é uma preparação para a vida pessoal, mas também para a vida do trabalho, que é a realidade na qual nós convivemos hoje em dia. E eu achava que ia provavelmente continuar a poder, entre aspas, desenvolver mais este lado artístico, digamos assim, em que o saber desenhar por si só se calhar até chegava, mas não, temos que saber desenhar, pelo menos para a minha profissão neste momento, mas saber desenhar para projeto, para projetar, para depois resolvermos problemas. É isso que eu procuro fazer todos os dias com os nossos clientes neste momento, é resolver problemas ou então criar novas oportunidades de negócio e novas soluções. Basicamente, eu após ter terminado o projeto de investigação no mestrado em Design na Universidade de Aveiro, surgiram algumas propostas, mas eu sempre estive muito inclinado para começar algo próprio. Ou seja, eu mal larguei a universidade, tive mais 2 colegas que estavam alinhados nessa mesma ideia e nesse momento achámos que era o momento perfeito para iniciarmos algo. Não tínhamos, entre aspas, nada a perder, achámos que a altura de formarmos um negócio é quando se proporcionou, e foi aí que nós depois, portanto, não sentimos muito aquela questão de procurar trabalho, procurámos depois no contexto do próprio trabalho da própria empresa em si, mas foi um processo completamente distinto. Se tivesse que enviar currículos, não passei até hoje por essa fase, mas se não, teria que o ter feito. Na altura nós criámos o estúdio 812 Creative Design em Guimarães pela nossa proximidade com o Instituto. Nós estamos instalados no Instituto de Design de Guimarães. Foi-nos também facilitada, digamos assim, essa colaboração com eles, porque eu fiz parte do primeiro grupo de designers formados na Universidade do Minho, pela licenciatura em Design de Produto, e portanto tínhamos essa relação estreita com a direção, até com os parceiros do próprio Instituto, e ambas as partes acharam por bem que a começarmos a fazer alguma coisa poderia fazer sentido ser naquele local. Foi meramente por esse... E, obviamente também procurámos estar perto das indústrias, seria ou Braga ou Guimarães. Hoje em dia percebemos que podemos estar um bocadinho mais deslocados, conseguimos entregar na mesma as soluções, até esta situação atual veio-nos mostrar isso mesmo. Nós já o fazíamos, este contacto à distância, etc., mas
veio potenciar ainda mais isso, portanto foi Guimarães porque acabámos por ter essa oportunidade de instalação muito mais imediata. Eu acredito que seria sempre muito fácil eu arranjar, entre aspas, ou dizer algumas desculpas, entre aspas também, para o facto de não termos conseguido logo no início arranjar clientes ou termos feito. Numa fase inicial nós fizemos o que toda a gente faria, penso eu, que é o contacto em número. Rapidamente percebemos que o contacto em número não dá em grande coisa, tal como um currículo enviado da mesma forma para 100, 200 empresas não vai gerar o retorno que nós procuramos. Portanto, o que nós fizemos a determinada altura foi fazer uma leitura concreta de X empresas e aí sim estabelecermos um contacto para aquele contexto, para o contexto daquela empresa, para o contexto daquelas pessoas que lá trabalham, e foi aí que nós conseguimos realmente começar a estabelecer parcerias e desenvolver projetos. Infelizmente, ainda há um bocadinho essa resistência que falo, ou seja, nós quando porventura apresentamos uma solução que a nosso ver é uma solução que vai trazer retorno, por vezes é difícil imaginar que aquilo no fundo acontece que é um investimento, ou seja, não vai ser um retorno que vai ser obtido a um curto prazo. Portanto, o design ainda é visto como desenhar bonecos, entre aspas, quando na realidade design é projeto, design é resolver problemas ou então criar novas soluções para estes novos mercados emergentes que nós temos, nestes novos paradigmas que também têm surgido. Há alturas em que nós precisamos, nós próprios na equipa de trabalho, que somos 3 em full time, depois obviamente temos colegas e empresas com as quais fazemos parcerias aqui e ali, mas na realidade às vezes temos que procurar sair um pouco do projeto, ver o que está a acontecer, para aí sim voltarmos ao projeto e desenvolver novas soluções, porque é muito fácil haver um bloqueio de criatividade, entre aspas, ou um bloqueio de projeto, mas rapidamente se dá a volta e conversa-se com o cliente, compreendem-se os objetivos, as angústias, os anseios e aí nesse meio termo conseguimos pegar na leitura que nós fizemos e voltar a desenvolver e voltar a criar a solução. Eu diria que ao longo do meu percurso pessoal, entre a investigação em design na Universidade de Aveiro e agora a empresa, haverão 2 projetos que serão aqueles que me marcaram mais. Por um lado, o desenvolvimento do projeto com a FAMEL, projeto da FAMEL ZX01, em que foi um desafio porque, no fundo, estávamos a questionar algo que foi desenvolvido ao longo de décadas, principalmente acabou por ser no final do século XX, e é sempre crítico desenvolvermos algo em cima de uma marca que foi tão icónica. Mas no fundo o papel do designer é esse mesmo, é questionar, interrogar o próprio processo das empresas, um bocadinho à semelhança do jornalismo, temos de ser curiosos por natureza, e acabou por ser, o desafio maior foi esse, foi pegar num ícone e saber que provavelmente 50% dos clientes iriam estar satisfeitos com a solução final e outros 50% não, ou ainda uma percentagem superior. Mas o objetivo foi pensar o projeto para o futuro. Não ficarmos presos ao passado, desenvolver uma solução, pelo menos uma hipótese, ali não se tratava de uma solução final, mas sim da terminação de hipóteses, e o projeto da FAMEL ZX01 foi isso mesmo. No contexto do estúdio do 812 Creative Design, temos um projeto que eu acho que é um dos que poderá ter um maior impacto, que é também, por um lado, pelo projeto em si e por outro, pelo parceiro, pela empresa com a qual nós estamos a trabalhar, que é a Cutipol. Cutipol é uma das melhores marcas de cutelaria em Portugal e nós acabamos por conseguir desenvolver o projeto com eles e estamos agora já há mais de um ano e tal, a desenvolver o projeto, mas brevemente será lançado. É uma nova linha de cutelaria, de talheres para o mercado asiático e que eu acredito que pode ter algum impacto pelo lado do design. O projeto do baloiço do oral e das máscaras comunitárias, no fundo foram 2 projetos do qual eu fiz parte, participei com uma percentagem mínima de trabalho, mas que eu acredito que também tenha o seu valor. O baloiço do oral é um projeto que foi desenvolvido na zona do Vade, no topo do Monte do Oral. Nós identificamos, em conversa também com o Carlos Cação e o grupo de jovens que nós temos formado na zona do Vade, começámos a traçar algumas ideias, queríamos ter um impacto positivo na região e acabou por se alinhar o útil ao agradável e fez todo o sentido desenvolvermos uma solução daquele género para, no fundo, também melhorarmos um pouco a qualidade de vida das pessoas, a interação ainda que à distância das pessoas e
também levar as pessoas para a natureza, apreciar aquilo que nós temos de melhor nesta região. O projeto das máscaras do VAD também acabou por seguir essa mesma lógica. Foi um projeto desenvolvido em parceria com a Junta de Freguesia e com outras pessoas também, que muito trabalharam nesse sentido, uma quantidade imensa de voluntários, que costuraram, que aplicaram o logótipo, que terá sido mais essa a minha parte e o desenho da própria forma da máscara. E, portanto, achámos também que foi um projeto de impacto positivo porque estávamos numa altura em que era crítica a utilização da máscara, como continua a ser hoje, e, portanto, nada melhor do que conseguirmos disponibilizá-la de forma mais eficaz. Ao nível da empresa, eu pretendo continuar com a empresa, no fundo, a impactar os negócios das empresas e dos parceiros com os quais nós temos colaborado. Acredito que o nosso caminho é por aí, ou seja, nós vamos continuar a desenvolver soluções dentro da empresa para melhorar os negócios das empresas com quem nós trabalhamos e, por consequência disso, a vida das próprias pessoas que lá trabalham, que nós também acreditamos muito nisso. Depois, projetos pessoais, também tem algumas coisas a acontecer, mas neste momento nada ainda muito bem definido. Tenho apenas uma certa visão daquilo que eu acredito ser o design. O design deve ser um mediador cultural, a meu ver, e também um mediador industrial, comercial, etc. Ou seja, eu acredito que o design é aqui um agente de transformação positiva, acredito eu, e que deve ser utilizado em prol desta evolução que nós tanto precisamos, principalmente a nível nacional. Este projeto da FAMEL ZX01, mais tanto como um projeto de desenvolvimento com a marca, eu penso que pode ser um rastilho para mais pessoas em Portugal fazerem esse tipo de projetos, porque nós temos que, a meu ver, passar de ser um país de produção para ser um país de desenvolvimento e produção, ou seja, entregarmos ao exterior soluções de maior valor acrescentado. Eu creio que sim, é para isso que nós trabalhamos, senão, nesse sentido, parávamos de trabalhar. Portanto, nós temos os dois lados. Temos as pessoas e mesmo empresas que não acreditam de todo que o design é um agente de transformação, ou seja, o design continua a ser o desenhar uns cartazes sem impacto, desenhar uns produtos sem impacto. No entanto, nós acreditamos, principalmente na nossa empresa, que o design tem esse poder e é nesse sentido que nós trabalhamos todos os dias. Vamos ter sempre os dois lados da moeda, mas eu acredito que quanto mais soluções surgirem no mercado, mais também se conseguem converter as pessoas nesse sentido, ou converter, não diria tanto por aí, mas acabar por mostrar que é esse o caminho, porque se não houvesse designers, engenheiros, entre outras áreas, que questionassem, ainda hoje tínhamos telemóveis com teclado, só telemóveis com teclado. Se seria o fim do mundo? Provavelmente não, mas eu acredito que estamos melhor assim. É uma boa frase, a criatividade não tem hora. E por outro lado, a estratégia também não, porque criatividade sem estratégia é criatividade. Acaba por ser, entre aspas, um conceito um bocadinho vazio, ou seja, nós podemos ser muito criativos, mas se depois não pusermos as ideias em ação, acabam por ser ideias. E, portanto, mas realmente temos um horário mais ou menos traçado, mas na maior parte das vezes acabamos por flexibilizar um bocadinho ou há dias em que trabalhamos mais e há dias que trabalhamos menos, mas há dias em que trabalhamos muito mais.